E aí, companheiros de estrada? Deixa eu me apresentar direito para vocês. Meu nome é Vicente, e prazer em conhecer seja lá onde você estiver me ouvindo agora. Eu já bati a marca dos 60 anos, viu? E posso dizer, sem medo de errar, que já vi de tudo um pouco nesse mundão afora, carregando e descarregando carga de ponta a ponta nesse nosso Brasilzão. A maioria das minhas rotas são pelo interior. Lugares onde o asfalto ainda não chegou e a gente tem que contar mais com a poeira e o barro. Sou do interior de Minas Gerais, mas a estrada virou minha casa há mais de 40 anos. Minha companheira de todas as horas é a velha Scania, que eu carinhosamente chamo de Marujo. Ela já me tirou de cada perrengue que nem consigo contar. O ronco do motor dela, para mim, é música. É o som da liberdade, da solidão que a gente tanto aprecia quando está na boleia. No dia a dia, minha rotina é previsível. Carga, estrada, entrega e o silêncio da cabine me fazendo companhia. Mas teve um dia, lá no interior da Bahia, que a vida resolveu me pregar uma peça. E que peça, viu? Era começo de noite, o sol já se recolhendo, e o céu pintado de um jeito que só a Bahia consegue. Eu estava tranquilo, curtindo o final do dia, quando vi um vulto ali na curva da estrada de terra. De primeira pensei que fosse algum bicho, mas aí o vulto se moveu de um jeito estranho, e eu freei o Marujo no susto. A poeira subiu, e quando eu vi direito, meu amigo, era uma menina. Uma criança, sentada ali no barranco sozinha, com uma sacolinha de plástico e um pano nas mãos. Descalça, o cabelo meio bagunçado, com aquela cara de quem já tinha visto mais do que devia para tão pouca idade. Eu desci com o pé afundando na terra úmida e me aproximei devagar. Menina, o que você faz aqui sozinha a essa hora? Perguntei, a voz um pouco rouca pelo susto, mas tentando ser manso. Ela levantou aqueles olhos grandes e negros e me olhou. Não era medo, sabe? Era uma mistura de cansaço e uma determinação que me chamou a atenção. Ela respondeu baixinho, mas firme. Sou Tainá, tô indo ajudar uma senhora. Naquele momento, eu soube que a minha noite solitária na estrada estava prestes a mudar. E a vida dela, a vida dela dependia de mim agora. Eu abri a porta do Marujo para Tainá e ela subiu meio sem jeito. A bichinha estava com os pés sujos de terra e o corpo miúdo tremendo. Eu ofereci uma garrafa d'água, e ela bebeu como se não visse água limpa há dias. O silêncio dentro da cabine era pesado, sabe? Mas não era um silêncio ruim, era mais um silêncio de expectativa, de quem precisa de um tempo para se abrir. Eu não forcei a barra, deixei ela se sentir à vontade primeiro. Aos poucos, a gente foi pegando a estrada de novo, e o motor do Marujo embalou o silêncio. Foi aí que Tainá começou a contar a história dela. E, meu amigo, era uma história que parecia tirada de um livro, dessas que a gente duvida que sejam de verdade. Ela disse que trabalhava limpando o quintal da casa de uma senhora rica lá na cidade vizinha. Uma senhora bem velhinha, que vivia numa casa grande, cheia de plantas e bichos. Um dia, enquanto estava lá, ela ouviu um barulho, um tombo. A senhora tinha caído dentro de casa e não conseguia se levantar. Tainá, sem pensar duas vezes, correu para ajudar. Chamou os vizinhos e ficou ali ao lado da mulher, segurando a mão dela, até os bombeiros chegarem. A idosa estava machucada, mas viva, e Tainá ficou ali, firme, consolando-a, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Depois disso, a senhora, já no hospital se recuperando, pediu para vê-la de novo. Tainá foi visitá-la algumas vezes, e cada vez que voltava, trazia um brilho diferente nos olhos. Ela disse que eu salvei a vida dela, tio Vicente. Tainá contou, com a voz baixinha. Disse que se não fosse eu, ela teria ficado lá, sozinha, sabe-se lá por quanto tempo. Mas o que mais a preocupava era a parte final. Agora estão querendo mandar ela para um hospital longe daqui, sozinha. Eu vim correndo, porque ela me ligou de novo, disse que não queria ir. Eu ouvia tudo, e para ser sincero, achava que era mais invenção de criança, dessas que a gente ouve nas paradas de caminhão. Uma menina tão simples, salvando uma milionária, e depois a milionária pedindo para ela ir visitá-la, parecia uma fantasia. Mas o jeito que Tainá falava, a seriedade nos olhos dela,
Me dizia que, por mais que parecesse improvável, para ela, aquilo tudo era a mais pura verdade. E eu, com anos de estrada e a alma calejada, sabia que a verdade, às vezes, aparece nos lugares mais improváveis. Eu continuei ouvindo a Tainá, mas por dentro, aquela história da milionária e do resgate parecia mais e mais coisa de filme, sabe? Eu, que já via de tudo na estrada, tinha um pé atrás com histórias muito perfeitas ou muito diferentes. Mas a sinceridade nos olhos da Tainá era tanta que me fez pensar duas vezes. A gente seguiu viagem e o silêncio voltou para a cabine. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de quem está curioso e meio desconfiado. A estrada continuou. E algumas horas depois, a gente chegou num posto de gasolina mais movimentado. Eu precisava abastecer e, de quebra, esticar as pernas. Enquanto o frentista enchia o tanque do marujo, a Tainá, com um brilho diferente nos olhos, me chamou. Tio Vicente, olha isso aqui. Ela tirou de dentro da sacolinha de plástico amassada um pedacinho de papel dobrado, meio sujo, mas com uma escrita caprichada. Era uma carta, escrita à mão, com uma letra elegante e tremida, dessas de gente mais velha. Lá estava o nome da idosa, Dona Beatriz Vasconcelos. E no final, a assinatura dela, com uma floreada. O bilhete era curto, mas direto. Dizia assim: Minha querida Tainá, venha me visitar assim que puder. Você me deu algo que nem os meus próprios filhos têm. Presença e a alegria de me sentir viva novamente. Minha casa é no condomínio Vale das Acácias, casa 23, na Rua dos Girassóis. Eu a esperarei até o último dia da minha vida. Com carinho. Dona Bia. Eu li e reli o bilhete. Um endereço de condomínio de luxo na cidade grande. O nome completo de uma senhora que parecia ser da alta sociedade. Aquilo já não parecia tão fantasia assim. As palavras da carta, a assinatura, tudo parecia genuíno. A Tainá não tinha inventado aquilo. A tal senhora milionária realmente havia escrito para ela. Eu olhei para Tainá e o sorriso dela era de pura esperança. Ela não estava me pedindo dinheiro, nem me contando uma história para se aproveitar. Ela só queria cumprir uma promessa. Ir atrás de uma pessoa que ela acreditava precisar dela. A gente na estrada aprende a desconfiar de quase todo mundo, mas tem horas que o coração da gente fala mais alto. E o meu estava dizendo que aquela menina, com sua história que parecia inventada, estava falando a mais pura verdade. Eu, que duvidava de quase tudo, comecei a acreditar no impossível. O portão era alto, de ferro grosso e frio, e parecia mais uma muralha do que uma entrada. Tainá ficou parada ali, com a carta ainda nas mãos, como se não conseguisse acreditar que tudo aquilo terminaria assim. Eu fiquei ao lado dela, sentindo uma mistura de impotência e revolta. A menina, que atravessou tudo aquilo com coragem, que contou uma história tão cheia de dor e esperança, agora era barrada por uma voz ríspida num rádio e por um portão que não queria se abrir. O segurança nem disfarçava a impaciência. Olhava para o relógio, mexia no rádio, evitava encarar a gente como quem só queria que a gente sumisse dali. E a cada segundo eu via nos olhos da Tainá a chama da esperança se apagar um pouco mais. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para cima, como se tentasse enxergar a casa da Dona Beatriz lá dentro. O vento mexia nos cabelos dela e o vestido simples batia nas pernas magrinhas, marcadas de poeira. Era uma cena tão injusta, tão absurda, que eu só queria quebrar aquele portão com a força do marujo, arrancar aquela arrogância toda da frente dela. Mas eu segurei o impulso. Me abaixei, olhei nos olhos dela e disse baixinho: A gente não vai embora sem lutar, Tainá. Isso aqui ainda não acabou. Ela assentiu com um movimento de cabeça e limpou o rosto com o dorso da mão. Por mais que aquele portão estivesse trancado, por mais que a família da Dona Beatriz tentasse negar a presença dela ali, a verdade era uma só. Aquela senhora tinha feito um pedido e Tainá estava ali para cumprir, e eu não ia deixar o preconceito nem as ordens secas de gente rica apagarem o brilho daquela menina. A luta dela era maior que uma visita.
Era por dignidade, por gratidão, por um amor verdadeiro entre duas pessoas de mundos tão diferentes. E, mesmo com o portão fechado, algo me dizia que aquela história ainda não tinha chegado no fim. O portão fechado do condomínio Vale das Acácias foi como um soco no estômago para mim. A recusa categórica em deixar a Tainá entrar, mesmo com a carta em mãos, e o jeito desconfiado do segurança, tudo aquilo levantou um alerta vermelho na minha cabeça. Eu sabia que tinha algo muito errado por trás daquelas cercas e daquele luxo todo. Voltamos para o Marujo. A menina estava desolada, com os olhos marejados, a esperança escorrendo a cada metro que a gente se afastava do condomínio. Ela me prometeu, tio Vicente. Ela sussurrava, com a voz cheia de tristeza. E eu sentia a raiva borbulhar no peito. Era aquela velha raiva da injustiça que só quem já viu muito da vida consegue reconhecer de longe. Eu não era de desistir fácil. Passei o resto do dia na cidade conversando com frentistas, taxistas, entregadores. Gente simples que via o que os moradores não queriam enxergar. E foi assim que a verdade começou a surgir, como uma nascente escondida debaixo da terra. A tal Dona Beatriz Vasconcelos era mesmo muito rica, dona de um patrimônio grande. Mas o que ninguém falava abertamente era que os filhos dela, dois marmanjos cheios de influência, estavam tentando interditar a própria mãe. Diziam que ela estava incapaz, que já não sabia decidir nada por conta própria, e queriam levá-la para uma clínica, longe dali. O motivo era claro como o dia: tirar a idosa do caminho e tomar o controle de tudo. E a Tainá, pobre, sem estudo, virou uma ameaça. O bilhete que ela carregava era mais do que uma lembrança. Era uma prova de que Dona Beatriz estava lúcida. E mais, de que tinha afeto por alguém que não fazia parte daquela família fria. Dona Beatriz confiava mais naquela menina de 12 anos do que nos próprios filhos. E era por isso que eles queriam afastar as duas. Queriam abafar qualquer vínculo que lembrasse que a idosa ainda era dona da própria vontade. Aquela casa bonita escondia algo podre, uma disputa por dinheiro, camuflada de cuidado. E eu, com minha escânia suja de poeira e meu coração calejado, entendi na hora que não era só uma carona. Era uma missão, e a gente ainda tinha muito o que fazer. A verdade sobre a Dona Beatriz e seus filhos ambiciosos fez o sangue de Vicente ferver. Ele não podia aceitar aquela injustiça. Ver Tainá com os olhos marejados, sem entender por que não podia ver a amiga, só aumentava sua revolta. Ele pensou em chamar a polícia, mas sabia que sem provas concretas seria a palavra de um caminhoneiro contra a de uma família poderosa. Era preciso mais do que apenas uma denúncia. Eles precisavam de algo que a justiça não pudesse ignorar. Foi então que Tainá teve uma ideia. Ela se lembrou da cozinheira da casa da Dona Beatriz, uma senhora chamada Dona Raimunda, que sempre a tratava com carinho e que parecia não concordar com o que os filhos da patroa estavam fazendo. Ela me disse uma vez que sempre deixava uma portinha da garagem de serviço destrancada, caso precisasse entrar mais tarde. Tainá sussurrou, uma faísca de esperança em seus olhos. A noite caiu novamente sobre a cidade. Vicente e Tainá esperaram até que as luzes do condomínio estivessem quase todas apagadas. Com o Marujo estacionado em uma rua próxima, eles se esgueiraram até os fundos da casa 23. A tensão era palpável, mas a determinação de Tainá era mais forte que o medo. Eles encontraram a pequena porta de serviço da garagem entreaberta, exatamente como a menina havia dito. Dona Raimunda, cumprindo uma promessa silenciosa, havia deixado o caminho livre. Com o coração aos saltos, Vicente e Tainá entraram na garagem escura. O cheiro de gasolina e produtos de limpeza se misturava ao perfume de flores que vinha do jardim. Guiados por Tainá, que conhecia cada canto da casa, eles se moveram silenciosamente pelos corredores luxuosos, iluminados apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Cada rangido do assoalho, cada sombra, parecia um aviso. Chegaram ao quarto da Dona Beatriz.
A porta estava entreaberta. Lá dentro, a senhora estava deitada na cama, aparentemente fraca, mas lúcida, com os olhos fixos na porta. Quando viu Tainá, um sorriso genuíno se abriu em seu rosto, e lágrimas de alívio escorreram por suas têmporas. Eu sabia que você vinha, Tainá. Eu sabia, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Vicente sentiu um nó na garganta. Aquela senhora não estava senil, estava sendo mantida prisioneira em sua própria casa. A dona Beatriz, com um esforço visível, estendeu a mão para Tainá, que a segurou com carinho. Ela então olhou para Vicente, seus olhos implorando por ajuda. Meu querido, preciso que seja minha testemunha, ela disse, apontando para uma mesa de cabeceira onde havia papéis e uma caneta. E ali, diante daquela testemunha improvável, a senhora assinou um novo testamento, com clareza e firmeza, garantindo que suas últimas vontades fossem respeitadas e que ninguém mais pudesse controlá-la. Aquele documento era a prova de que ela estava sã e que seus filhos estavam agindo de má fé. A noite, que começou em segredo, tornava-se o palco de uma reviravolta decisiva. Com o Novo Testamento em mãos e o testemunho de Vicente e Dona Raimunda, a cozinheira, a situação da Dona Beatriz mudou completamente. Armado com as provas e a ajuda de Eliana, a assistente social que ele conhecera antes, Vicente procurou um advogado de confiança para a idosa. A batalha legal foi inevitável, e os filhos da milionária, com seu poder e influência, tentaram de tudo para desacreditar o documento e a história. Alegaram que a mãe estava senil, que havia sido influenciada pelo caminhoneiro e pela menina da rua. Tentaram negar até que Dona Beatriz conhecia Tainá. Mas a carta original que Tainá carregava, escrita pela própria idosa, e o depoimento de Vicente sobre como a encontrou na estrada, desmentiram essa farsa. A entrada e saída de Vicente e Tainá no condomínio, mesmo que escondidas, foram confirmadas por Dona Raimunda, que atestou a visita e a lucidez da patroa. A história da menina que salvou a vida da milionária e que agora lutava por sua liberdade começou a vazar para a imprensa. Quando os jornais e emissoras de televisão noticiaram o caso, o país parou. A imagem de Tainá, a menina negra e pobre que havia sido a verdadeira amiga de uma milionária abandonada pela família, tocou o coração de milhões. O escândalo da tentativa de interdição e o Novo Testamento ganharam as manchetes, expondo a ganância dos filhos da idosa. A pressão pública foi imensa, e a amizade improvável entre a menina e a senhora virou símbolo de esperança e justiça. A justiça, pressionada pela opinião pública e pelas provas irrefutáveis, agiu rapidamente. O caso da interdição foi revisto. O juiz reconheceu o direito da Dona Beatriz de escolher quem a visitava e de decidir sobre seu próprio patrimônio, confirmando sua lucidez e sua autonomia. Os filhos, diante da humilhação pública e das evidências, foram forçados a recuar, derrotados em sua tentativa de usurpação. Mas a reviravolta não parou por aí. Inspirada pela pureza e lealdade de Tainá e determinada a usar sua fortuna para um propósito maior, Dona Beatriz fez um último e grandioso gesto que emocionou o país. Ela criou uma fundação em nome de Tainá. Não era para dar dinheiro diretamente à menina, mas para dar oportunidade a outras meninas e adolescentes como ela. A Fundação Tainá seria um centro de apoio educacional e social para jovens carentes, oferecendo bolsas de estudo, cursos profissionalizantes e moradia digna, com o objetivo de quebrar o ciclo de pobreza e dar a elas as chances que a própria Tainá quase não teve. A história, que começou com uma carona, virou um legado de transformação e esperança. Com o turbilhão da justiça e a fundação em nome de Tainá estabelecida, a vida de Vicente, o caminhoneiro solitário, também tomou um novo rumo. Ele não abandonou as estradas, mas sua jornada agora tinha um propósito muito mais profundo.
Zainá, a menina que ele encontrou desamparada, passou a ter uma vida completamente diferente. Graças à fundação e ao carinho da dona Beatriz, ela conseguiu uma bolsa integral para estudar em uma das melhores escolas da cidade. No entanto, a conexão entre Vicente e Tainá nunca se desfez. Ela não se esqueceu do caminhoneiro que lhe estendeu a mão na estrada. Nas férias escolares, Tainá não hesitava. Pegava suas malas e ia ao encontro do tio Vicente, como ela carinhosamente o chamava. Juntos eles cruzavam o Brasil na boleia do Marujo. O caminhão, antes um refúgio da solidão, agora era um lar sobre rodas, cheio de conversas, risadas e a alegria de uma família em comum. Vicente, que sempre foi um homem de poucas palavras, encontrava nos olhos curiosos de Tainá uma nova inspiração. Ele a ensinava sobre as estradas, sobre as paisagens, sobre a vida do caminhoneiro. E ela, por sua vez, compartilhava seus aprendizados da escola, suas descobertas e a visão de um mundo que ele, em sua simplicidade, mal conhecia. Para quem perguntava sobre a menina em sua boleia, Vicente respondia com um brilho nos olhos que o dinheiro ou a fama nunca poderiam comprar. Essa menina não salvou só uma milionária, salvou minha fé no mundo. Ele via em Tainá a prova de que a bondade e a justiça, mesmo que pareçam raras, ainda existem. E para eternizar essa lição, Vicente mandou pintar uma frase no para-choque traseiro do Marujo, bem onde todos podiam ver. Em letras garrafais, simples e diretas, lia-se: "A estrada ensina, mas às vezes é uma menina de 12 anos que mostra o caminho. Aquele caminhão, com sua mensagem inspiradora e a história de seu motorista e sua passageira especial, tornou-se uma lenda viva nas rodovias do Brasil. Em cada parada, em cada posto, a história de Vicente e Tainá era um lembrete de que os maiores milagres da vida muitas vezes nascem do mais puro ato de bondade e que a família, às vezes, é encontrada onde menos se espera. A estrada, que era seu destino, virou o caminho para a sua maior missão, o amor. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, cada história é uma viagem que começa na estrada e termina no coração. Te espero na próxima.